Olá, pessoal, boa noite. Sou José Maria, da empresa Infotec, e em parceria com a minha colega, a doutora Milena, da Papert, hoje estaremos trazendo para vocês um webinar, um workshop, né, sobre negócios blindados, LGPD na prática para empresários. Então, a ideia desse workshop hoje é trazer para vocês informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns conhecimentos que vocês precisam ter, né, e alguns cuidados que precisam ter na empresa de vocês. Eu vou passar a palavra para a doutora Milena, ela vai iniciar com algumas informações, depois eu volto para falar na parte técnica para vocês. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aqui junto com o meu parceiro o José Maria. E começando já o assunto, né, a gente dividiu esse workshop em duas partes. Então, é uma parte jurídica e depois vamos para a parte mais técnica, a parte de tecnologia mesmo, que vai ser com o José Maria, tá bom? Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou advogada, eu sou Data Protection Officer, sou sócia do escritório Alcácer Papert Advogados. Eu sou pós-graduada em Direito Digital pela Escola Paulista de Direito. Eu tenho a certificação internacional de DPO pela Exim. Também passei por Harvard na parte de ciência da computação para advogados, programo uns contratos inteligentes em blockchain. Passei ali pela PUC do Rio de Janeiro aprendendo sobre isso. Também participei de algumas bolsas internacionais na Universidade Estadual da Califórnia e também participei de uma bolsa internacional para conhecer o ecossistema de startups em Israel. E também faço parte da comissão de Direito Digital da OAB de Santo André, e lá eu sou coordenadora de inovação jurídica. E também participo do ABC Valley com o projeto Tira do Canvas para a gente ajudar as pessoas a tirarem os projetos de startup do papel aí do pessoal do ABC Paulista. Bom, sem mais delongas, eu vou começar falando um pouquinho sobre a aplicabilidade da LGPD, né? A LGPD, ela dispõe aí sobre tratamento de dados pessoais, né? É para isso que ela serve. Então, ela vai regular o tratamento de dados pessoais aqui no Brasil. Como as empresas tratam esses dados pessoais? É isso que a legislação vai regular, inclusive nos meios digitais e inclusive nos meios físicos, né? Tanto dados físicos quanto digitais estão abarcados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica, seja pública ou privada, também está aí no escopo da LGPD. E ela vai ter aí o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e garantir o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, porque hoje a gente sabe que os dados são a nova economia, né? Não tem jeito, dados valem dinheiro, eles têm valor. Toda empresa que se preze usa dados para trabalhar. Então, para garantir que a gente tenha a nossa liberdade hoje e o nosso livre-arbítrio, livre desenvolvimento, a nossa privacidade, a gente precisa ter uma regulação que trata sobre isso. Então, é basicamente sobre isso que a lei vai tratar. E na lei a gente tem uma figura especial, né, que ela trouxe, que é o titular de dado. Você, eu, né, seus clientes, todos nós somos titulares de dados, né? De alguma forma a gente é titular de dados. Ah, a gente está dando nosso CPF para conseguir desconto na farmácia, a gente é titular de dado, né? A gente está dando nosso dado para reservar uma mesa num restaurante, a gente é titular de dado. Mas a gente tem que virar um pouco a chavinha e pensar como empresários, né? Então, quem são os nossos titulares de dados? Né? É o meu cliente, é meu colaborador, é meu prestador de serviço. Então, são essas pessoas que, como empresários, a gente vai olhar e vai ver, ó, essas pessoas a gente precisa ter uma atenção maior, uma atenção a mais aí. E a gente tem essa diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Os dados pessoais, né, sem ser os sensíveis, eles permitem identificar uma pessoa. Então, isso que é a definição de um dado pessoal. Ele permite identificar uma pessoa. Então, para trazer na prática esse exemplo, é o quê? Um nome completo, é um endereço residencial, é um endereço de e-mail, é um número de telefone, é uma data de nascimento. Então, todos esses dados aí são dados pessoais, eles permitem que eu identifique essa pessoa.
tá? Pessoa identificada ou identificável, né? Se eu tenho a possibilidade de identificar essa pessoa por meio do dado, ele já é enquadrado como dado pessoal. E a gente também tem os dados pessoais sensíveis, que aí são dados pessoais que podem causar algum tipo de discriminação, né? Algum tipo de diferenciação muito grande entre as pessoas, né? Por exemplo, orientação sexual, religião, saúde, opinião política, informações genéticas, raciais, étnicas, biométricas. Então, todas essas informações, elas são mais delicadas, então elas precisam de mais cuidado. Por isso que a legislação trouxe aí os dados pessoais sensíveis, que precisam ter aí um cuidado a mais. Ah, Milena, mas dado bancário é dado pessoal sensível? Dado bancário não é dado pessoal sensível, que muita gente acha que é. Não é um dado pessoal sensível. É um dado pessoal, mas não é enquadrado na legislação como sensível, tá? Bom, e quais são as minhas responsabilidades como um agente de tratamento? Nós somos empresários, somos empresas, nós somos agentes de tratamento de dados. E os agentes de tratamento de dados têm algumas responsabilidades agora com a nova legislação. Então, a gente tem que obedecer os princípios da lei, ver se eles estão sendo cumpridos. A gente tem que observar os direitos dos titulares. Então, a legislação trouxe um rol de direitos novos para os titulares de dados pessoais, então eles também têm que ser cumpridos. E também a gente tem que ver minimamente as questões de governança e de boas práticas. Então a gente vai precisar adotar algumas medidas, por exemplo, nomeando um encarregado de dados, né, que seria o ideal, para trazer, já começar a trazer algumas questões de governança e ver essas boas práticas, inclusive de mercado, sobre a legislação. Hoje a gente tem empresas que já não estão mais fazendo contrato com aqueles que não estão adequados à legislação de proteção de dados, porque traz um risco para aquela empresa. Então, elas estão começando a se sair desses tipos de relacionamentos por conta do alto risco que isso proporciona. Então, seguir pelo menos boas práticas de proteção de dados vai garantir pelo menos a continuidade de alguma relação negocial que você tenha na sua empresa, com certeza, né? E a gente tem aí o programa de governança, né? Esse programa de governança, ele serve justamente para demonstrar o comprometimento das empresas em ter processos e políticas internas para assegurar que a Lei Geral de Proteção de Dados esteja aí sendo cumprida, né? Então, a gente tem normas, boas práticas, processos, políticas, controles. Então, basicamente, o que vai compor um programa de governança? Como é que eu vou seguir uma trilha para eu conseguir me adequar à legislação? Eu vou proporcionar ações educativas na minha empresa, eu vou ter um monitoramento contínuo do que eu estou fazendo sobre a lei dentro da minha empresa, eu vou ter relatórios de impacto, né, se necessário, para eu ver qual o impacto do tratamento daquele tipo de dado, naquele tipo de situação. Eu também vou mitigar riscos. Então, tudo isso faz parte de um programa de governança em dados, né? E como é que funciona um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, ele tem uma certa complexidade aí, né? Principalmente para entenderem onde que nos processos internos a legislação vai pegar, onde que ela vai se aplicar, né? Ele geralmente fica um pouco mais complicado quando a gente tem uma grande quantidade de dados envolvida, né? Isso é normal. Mas o que é importante saber é que a gente precisa ter um enquadramento das bases legais e dos princípios da legislação para cada dado pessoal que a gente trata dentro da empresa. Então, a gente também tem que ter implementação de medidas técnicas, que o Zé Maria vai falar daqui a pouquinho para a gente, e medidas organizacionais para tratar esses dados. A gente vai ter aí a questão do exercício dos direitos dos titulares, que vamos ter que proporcionar esse exercício para os titulares, né? Para que eles consigam entrar em contato sobre algum problema relacionado à LGPD. Então, ele tem que ter esse canal, né? Revisão de contratos para garantir segurança jurídica do que está sendo feito em termos de proteção de dados dentro da empresa. E também fazer todo esse acompanhamento da governança que eu acabei de falar. E quais são as principais irregularidades que eu posso aí recair se eu não estou adequado à legislação? Muita gente pensa que é só incidente de segurança que vai dar problema.
só que não, né? Incidente de segurança é só um bracinho do que pode acontecer, do que pode dar problema aí para a sua empresa. Então, um vazamento de dados, um acesso indevido, né, alguma coisa nesse sentido, é um incidente de segurança e sim, pode causar problema, mas se eu desrespeito os princípios da legislação, eu estou irregular a legislação. Se eu não respeito os direitos dos titulares que estão na legislação, eu também estou irregular. Se eu não tenho base legal para tratar os dados pessoais, eu também estou irregular. Então, essas são as principais irregularidades que a gente tem, além de um incidente de segurança ou de um vazamento de dados ou de uma indisponibilidade de informação, tá? E quais são os principais documentos que eu preciso ter, né, para ficar aí adequado à lei? Bom, a gente tem aí as cláusulas de proteção de dados, né, para contratos, seja com colaboradores, com fornecedores, com clientes. Eu preciso ter termos de consentimento, eu preciso ter política de privacidade, eu preciso ter acordos de confidencialidade, eu preciso ter relatórios de impacto, e eu preciso ter um mapeamento. É no mapeamento que eu enquadro as bases legais corretas para o tratamento de dados, né? Para eu ter fundamento para tratar aquele dado dentro da minha empresa. Bom, a gente encerra a parte jurídica por aqui e eu passo agora a palavra para o Zé Maria para falar um pouquinho para a gente sobre a parte tecnológica. Como que a gente viabiliza o cumprimento com a LGPD com a parte de tecnologia? Vamos lá, Zé. Maravilha, doutora Milena. Muito bom, muito bom. No final, pessoal, nós vamos abrir para perguntas, tá? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E também tem uma surpresinha para vocês que nós preparamos no final aí do nosso workshop. Bom, eu sou José Maria Couto, faço parte da sociedade da empresa Infotec Tecnologia. Eu trabalho, a Infotec está no mercado há mais de 12 anos, né? Eu trabalho com tecnologia, tenho experiência há mais de 20 anos nesse mercado. Tenho formação na parte de gestão empresarial, liderança, na parte de tecnologia, na parte de redes, entre outros, né? E procuramos sempre, estamos levando sempre as melhores soluções para os nossos clientes. Um detalhe que eu acabei esquecendo de colocar aí também na parte social, eu ajudo bastante também na parte social. Eu faço parte do Rotary Club Diadema Floriati, faço parte da diretoria da PAI Diadema e também estou aí, faço parte também, estou como na parte da diretoria da Associação Comercial de Diadema, tá? Você pode avançar, doutora? Dentro da parte de tecnologia, então o que nós vamos tratar dentro da parte de tecnologia? Hoje, não tem como você viver sem tecnologia. Então, empresa nenhuma hoje, às vezes, por menor que seja, ela vai ter pelo menos um computador onde ela vai lançar as informações que ela precisa da empresa. Então, dentro desse computador vai ter tratamento de dados. Então, você pega uma empresa grande, ela tem servidores. Então, qualquer empresa ela faz uma coleta de dados, ela coleta informações de alguns formatos, como a Milena já comentou, né? Então, dados você coleta de várias situações, coleta dados de funcionários, coleta dados de clientes, né? Pessoa física. Inclusive, às vezes a pessoa se engana, às vezes fala, Zé Maria, na portaria do meu prédio não tem computador, ele não pega os dados lá no computador, mas ele anota numa planilha. Essa planilha precisa ser tratada? Precisa ser tratada, porque nessa planilha contém lá o nome da pessoa, o RG da pessoa e o telefone da pessoa, tá? Então, produção desses dados, a recepção dos dados, classificação, a utilização, quem está utilizando esses dados, os acessos, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, o arquivamento, como é que é feito o arquivamento desses dados, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificações, comunicação, transparência, difusão e extração. O que isso quer dizer? Todo dado na empresa, ele passa por toda essa transformação. Então, as pessoas, você tem usuários na sua empresa, você tem lá 10 funcionários, e às vezes todo mundo acessa as informações dos seus clientes. E sem necessidade. Às vezes você tem lá pessoas que não têm necessidade de estar acessando aqueles dados. Então, a lei veio para quê? Para mitigar, para organizar quais funcionários, quais colaboradores e quais pessoas podem ter acesso a esses dados. Então, por exemplo, vou pegar uma contabilidade. Na contabilidade, ela tem lá o departamento de RH, tem o departamento fiscal, tem o departamento de folha. Então, por exemplo, às vezes a pessoa lá que está lá no departamento fiscal, ela não tem que ter acesso
a folha de pagamento. Então, então somente as pessoas do departamento de folha vai ter acesso a essas informações. Com isso, você vai restringir um pouco mais o vazamento desses dados, tendo essa gestão de quem acessa, tá? Pode avançar. Aí a pergunta que não quer calar: todas as empresas serão impactadas? Sim, todas as empresas são impactadas, que nem eu comentei ali atrás. Não importa o segmento, empresa de serviço, indústria, varejo, por incrível que pareça, até aquele pequeno mercado que está numa vila, ela é impactada. De que forma? Ela tem aqui em dados, ela passa o cartãozinho, fica o papelzinho do cartão da pessoa em cima lá com o nome da pessoa, ou então aquele mercadinho pequeno de vila, ele tem um caderninho que ele anota os fiadinhos dos clientes dele. Aí tá lá com o nome do cara, o telefone do cara, a informação de quanto ele deve. Então são informações que poucas pessoas têm, ele tem que saber quem está tendo acesso a esse famoso caderninho, né? Pode avançar? E aí, o que você tem que fazer dentro da lei, na parte de tecnologia, para poder não ser penalizado pela lei, né? Então, evitar o mau uso. Como é que você evita o mau uso? Restringindo o acesso aos dados. Somente vai ter acesso a tal dado a pessoa que precisa ter acesso realmente. Então, você restringe ao máximo o número de pessoas acessando esses dados. O uso indevido e o acesso de vulnerabilidade, né? Avança, por favor, um pouquinho. Legal. Boas práticas da segurança da informação. Como é que você tem as boas práticas? Primeiro, aplicar os processos de tecnologias adequados, né? Permite que o acesso específico somente para quem precisa, que eu acabei de comentar, né? Mitigando riscos de vazamentos e registrando o tratamento dos dados efetuados. Então, o que quer dizer isso daí? Eu tenho uma pessoa trabalhando no meu departamento comercial que tem acesso a várias informações lá de telefone e contato de clientes. Então, eu tenho que ter um controle desse colaborador, o que ele está fazendo com esses dados. Se ele está fazendo ligação, está mandando WhatsApp, está mandando e-mail, e até mesmo se ele está mandando esses dados para fora da empresa. Aconteceu um caso, uns anos atrás, aí, logo no começo, quando começou a história da LGPD, de uma construtora grande que vazou lá o telefone dos clientes que estavam comprando apartamento, que eles estavam distribuindo para um parceiro que vendia móveis planejado, entendeu? E aí, com isso aí, eles foram, uma das pessoas que eles ligaram, né, já era um advogado que tinha conhecimento sobre a lei, e questionou, como é que vocês tiveram acesso aos meus dados, né? Então, acabou tendo que falar que foi a construtora que passou os dados dele. Então, às vezes, no mínimo aí, você acaba sendo penalizado por causa de colaborador. No caso de uma construtora que está vendendo um apartamento na planta, quem vende geralmente é corretor, que está lá como freelance, como PJ. Então, ele coleta os dados na hora de fazer a venda do apartamento para o cliente, e aí ele tira a foto dessa ficha e depois sai mandando para os parceiros dele para estar ofertando aí serviços, ofertando móveis, ofertando piso e assim por diante. Então, o risco é muito grande de vazamento de dados. Então, você tem que ter o controle de quem está acessando esses dados. Segurança da informação. Aplicar as boas práticas de segurança da informação para mitigar os riscos de vazamento. Como é que você aplica a segurança da informação? Tendo um controle total, 100% dos acessos aos seus dados, através de algumas ferramentas que eu vou falar no próximo slide daqui a pouquinho. Então, existem ferramentas que vocês conseguem controlar. Um servidor, você vai mitigar a quantidade de dados que cada um pode acessar, através de um firewall, através de um backup em nuvem. Então, tudo isso aí você consegue estar mitigando aí esses acessos. Gestão contínua. Realizar gestão contínua para garantir a atualização constante das medidas de segurança. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que você implementou a segurança da informação, implementou a LGPD, está resolvido o seu problema? Não. Você tem que fazer uma gestão contínua em cima desse serviço, periodicamente, diariamente, para que você possa manter sempre a qualidade. Porque às vezes você iniciou um trabalho correto, mas aí um belo dia um funcionário precisou acessar uma pasta, alguém foi lá, liberou essa pasta para o funcionário acessar, e depois esqueceram de bloquear novamente essa pasta. Então, continuou o acesso aberto, você já saiu fora da LGPD e já tem os seus dados aí expostos para os seus clientes. Ou para exposto fora da sua empresa, né? Pode passar. E quais são as principais ferramentas de tecnologia para proteger os dados da sua empresa? Então, as principais ferramentas são
gestão de acesso e servidores. Hoje, dentro de um servidor, você consegue fazer uma gestão completa e bem minuciosa do que cada colaborador pode acessar, desde arquivos, pastas, o que ele pode fazer, até mesmo e-mail. Eu consigo limitar horário que a pessoa pode usar e-mail para mandar e-mail para fora da minha empresa, posso gerar cópia desses e-mails que estão sendo mandados com dados para fora, porque eu tenho o controle para onde está saindo esses dados, tudo isso aí, dentro da tecnologia, a gente consegue fazer essa gestão, tá? Gestão de incidentes, ou seja, aconteceu um incidente na empresa, eu preciso ter essa rastreabilidade de como aconteceu ela, para saber por onde vazou esse dado. Então, não sei se vocês perceberam aí, a lei mesmo ela diz, não que você não possa errar, se aconteceu de ter vazamento do seu dado na sua empresa, você tem que ser o primeiro a comunicar que teve esse vazamento, para que não chegue aí, de repente, algum cliente ou alguma pessoa física denunciando que vocês tiveram vazamento de dados através da sua empresa. Então, você é o primeiro que teria que estar notificando esse vazamento de dados, né? Recuperação de incidentes, você fazendo toda a parte de gestão, você vai ter na recuperação. Criptografia, o que seria isso? Você tem que, dentro da lei de LGPD de dados, você tem que ter um backup de todos os seus dados que estão no seu servidor e na sua empresa. Esse backup, geralmente feito em cloud, em nuvem, e tem que ser criptografado. O que quer dizer criptografado? Ninguém consegue ter acesso aos dados sem a senha de criptografia. Então, é uma gestão de backup de dados dentro da sua empresa, o qual você vai conseguir ter toda essa gestão e segurança através de uma série de criptografia, que é através do backup. A criptografia deve ser feita ela tanto para o servidor, para os dados, como também na parte de backup. Outra coisa também que a lei exige que você tenha nas suas estações de trabalho e máquinas, um antivírus corporativo. Hoje, poucas pessoas aí, às vezes, se preocupam em contratar um antivírus. Então, o antivírus corporativo, ele faz parte aí da LGPD de dados e que traz aí mais segurança para as estações de trabalho também. Fora o antivírus corporativo, também, acho que eu não comentei, mas tem a questão do Firewall. O Firewall é o que faz a gestão do que é navegado através da internet. Então, eu consigo monitorar, consigo rastrear tudo que é feito na minha internet, o que é enviado através dela, pelo Firewall, fazendo a gestão do Firewall. Com isso, eu consigo reduzir os riscos que eu vou ter de vazamento de dados. Porque se acontecer qualquer coisa que passe pela minha internet, eu tenho esse relatório, eu consigo monitorar o horário que foi feito, quem fez, para quem foi enviado alguma coisa, e eu consigo ter esse relatório e comprovar depois lá na frente com essa parte. Dentro da parte de tecnologia, seria isso, a gente, se eu não me engano, acho que esse aqui acho que é o último slide, se não me falha a memória, na minha parte. Isso. E aí agora vem a cerejinha do bolo aí, né? A gente vai abrir para vocês para perguntas também. E quer falar do questionário? Eu posso falar, Milena? Pode falar. Posso falar? Nós deixamos para vocês aqui um questionário, só que vocês vão ter uma orientação de como está a maturalidade da sua empresa. Então, são 10 perguntinhas simples, fácil de alternativa, que vocês vão responder. E vocês depois vão ter esse relatório que a Milena vai passar para vocês, com as informações, com tipo um grau, vai de 0 a 10. De 0 a 10, como é que está a minha empresa na maturidade da LGPD? Isso tanto voltado para a parte jurídica, também como a parte de tecnologia. A Milena comentou também, né, que dentro da LGPD existe o encarregado, que é o DPO, que toda empresa vai ter que ter um DPO, ou próprio ou terceirizado, mas ela vai ter que ter um DPO, aí, um encarregado de dados. E com esse formulário que vocês preencherem, a gente consegue estar ajudando vocês aí a enviar um relatório, vocês tendo a noção de risco, qual o risco da sua empresa corre hoje dentro da LGPD. E se vocês tiverem uma dúvida, estamos à disposição nesse exato momento. E também aí, pós a reunião, se alguém tiver alguma dúvida, vai ter os contatos nossos também, vocês ficam à disposição, pode chamar a gente. Pode falar, Érica. Olá a todos, boa noite. Eu gostaria de saber quanto tempo dura o processo todo do LGPD, se é particular de cada empresa ou se tem um prazo determinado. Posso responder, Zé? Pode sim. Érica, um procedimento de adequação, ele dura de 6 meses a 1 ano para mais. O que é importante deixar bem enfatizado é que
a LGPD ela é viva dentro da empresa, ela nunca vai acabar, tá? Um procedimento de adequação à legislação, ele não acaba nunca, porque ele precisa ser revisado. Os dados pessoais que entram, pode passar um ano, não são mais os mesmos dados. A tecnologia pode mudar de um dia para o outro, não é mais a mesma tecnologia. Quem imaginou que a gente ia ter hoje a inteligência artificial aí tão presente no nosso dia a dia, por exemplo? A gente nunca ia imaginar isso 2 anos atrás, não é nem tanto tempo assim. Então, a tecnologia ela evolui de uma forma muito rápida e todo um procedimento de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados tem que acompanhar a evolução tecnológica para que ele seja válido. Então, ele precisa ser atualizado pelo menos anualmente, né? Pelo menos tem que ter uma atualização anual aí. Então, ele, respondendo a pergunta, ele não acaba nunca, né? Ele é meio eterno, né? Assim, vamos dizer. Por isso a questão da gestão contínua. Isso aí, gestão contínua. Política de privacidade, ela vai ter V1, V2, V3, V4, V5. Mapeamento é V1, V2, V3, V4, V5. Então, ele vai ter diversas versões, né? Até porque a própria lei, né, ela tem vários artigos que ainda nem são regulamentados, né? A gente tem mais de 45 artigos na LGPD que não tem regulamentação. Então, conforme vai saindo a regulamentação, tanto da legislação quanto dos órgãos reguladores, vai, Anvisa, Anatel, próprio Procon também consegue opinar em algumas questões, vai saindo algumas regulamentações que vão precisar aí ser atualizadas regularmente, não vai ter jeito. Respondemos, Érica, a sua pergunta? Sim, aí eu tenho mais outra. A gente gera uma quantidade grande de dados, né? E aí você falou do backup na nuvem e todo esse processo. Qual é a validade desses dados? Aí tem a versão 1, 2, 3, existe um período mínimo que eu tenho que guardar esses dados? Ou não, eles só vão se subscrevendo? Uma política que a gente nem mencionou aqui, que se chama política de retenção e eliminação de dados, que é onde você vai colocar os prazos para você manter aquele tipo de dado na sua base. Então, o que você vai fazer? Você vai classificar esses dados, vai fazer uma classificação deles, e de acordo com previsões tanto na legislação, quanto de mercado, quanto de regra setorial, né? Dependendo do que tem de regra para aquele tipo de dado pessoal, vai ser um tempo específico. Por exemplo, dado de colaborador, geralmente segue a regra trabalhista, de retenção de dados, segue o prazo que tem na legislação trabalhista. Dado que eu preciso para me defender em um eventual processo ou que eu posso usar para cobrança, vai ter um prazo específico na legislação civil, né? Então, tudo isso vai nessa política aí para você saber quando deletar e como deletar os dados. Tá certo, então, esclarecida a dúvida. Obrigada. Obrigada a você. Perfeito. Então, próximo da lista, Sérgio Sá. Meu amigo, por favor. Vamos lá, boa noite, Milena, boa noite, Zé Maria, parabéns pela iniciativa, pela palestra relâmpago, o webinar relâmpago, mas deu para a gente já saber um monte de coisa. A minha pergunta é simples e ao mesmo tempo é complicada, Milena e Zé Maria. Nas duas áreas, ou seja, eu vou precisar do Zé Maria para poder fazer o tratamento dos dados na parte técnica e vou precisar da Milena para me dar orientação legal. Suponhamos que eu tenho uma empresa individual, que eu faço projetos e tudo mais. Como funciona esse processo de tratamento de dados e enquadramento legal se eu tenho, às vezes, uma série de e-mails e dados de outros clientes, sendo uma empresa pequena, de 1, 2 funcionários, ou uma empresa individual? Como é que funciona tudo isso? Quer responder, Zé? Pode iniciar, Arthur, continua, pode iniciar. Tá. Bom, existe sempre, não tem como fugir, nem que seja simplificado, tem sempre a questão do mapeamento dos dados que tem que ser feitos, né? Então, ele é de acordo com o porte da empresa mesmo. Então, é uma empresa pequena, o mapeamento vai ser simplificado. É uma empresa grande, o mapeamento é mais detalhado, mais robusto. Mas sempre dentro do mapeamento que você vai ter a classificação das bases legais lá dentro.
é por meio dele que você vai conseguir ter essas autorizações de bases legais para tratar os dados. Seja empresa com 2 funcionários, seja com 50, vai ter esse mapeamento e é nele que vai ter a base encaixada ali para cada dado. Ah, é e-mail? Onde é que eu utilizo esse e-mail aqui? Eu utilizo esse e-mail para entrar em contato, eu utilizo esse e-mail para fazer o marketing, eu utilizo esse e-mail para mandar informativo. Para que eu uso esse e-mail? Então, a gente vai ver todas as finalidades para por que esse e-mail está sendo utilizado por vocês na sua empresa, e aí vai fazer o enquadramento da base legal de acordo com a atividade que é realizada lá dentro. Exatamente. E aí, só concluindo a informação, então, independente da empresa grande ou pequena, ela tem que fazer, o que que muda? A quantidade de dados e valor. Então, por exemplo, e o tempo, né? Que nem ela comentou, o tempo de implementação de 6 meses a 1 ano aproximadamente, tá? Você pega uma empresa que a sua, como comentou, minha empresa é uma empresa pequena, sou eu, mais uma pessoa, mais 2. O tempo se reduz, porque tem menos pessoas tratando dados, menos pessoas trabalhando com dados. E dependendo da quantidade de dados, que nem eu falei na parte de backup, né? Uma empresa grande, teoricamente, ela tem muito mais dados para subir para a nuvem, então o custo desse backup em nuvem se torna mais caro, que é um backup profissional que tu consegue criptografada. Mas independente do tamanho, todos têm que ser feito. Aí até costumo brincar do exemplo, que ela comentou também, de uma farmácia. Antigamente você ia na farmácia do Brasil, do São Paulo, e chegava no caixa, eles falavam no guichê lá e falavam, ó, você não quer dar seu CPF, seu telefone para ganhar um desconto? Aí você passava. Quando chegava daqui 15 dias, eles começavam a te mandar mensagem no WhatsApp, mensagem no SMS. Ó, você comprou remédio com a gente faz tanto tempo, esse remédio é contínuo, tá precisando, tá acabando, estamos com promoção dele. Então isso daí acabou, eles não podem fazer. Quem fez cadastro no passado e tem ido na farmácia nos últimos dias, não sei se vocês repararam, quando comigo aconteceu, eles imprimiram outra folha com o meu dado, e eu li, e aí eles pediram, você pode assinar para mim aqui? Aquela assinatura é autorizando eles continuarem fazendo o que eles estavam fazendo, mandando mensagem. Que quando ele pede os dados, ele fala que é por desconto. É por desconto? Ponto. Beleza. Eu não estou autorizando você a enviar mensagem para mim. Eu não quero ser bombardeado de e-mail, de WhatsApp, de mensagem, de SMS. Então, quando eu li lá, eu estava lá, iremos utilizar os seus dados para finalidade de emissão de nota, finalidade para enviar descontos, e estava lá várias coisas, né? E estava lá, o senhor aceita sim ou não? Entendeu? Eu coloquei que não e assinei o papel. Então, eu parei de receber propaganda da Drogazil. Então, é um dos motivos, entendeu? Então, qualquer um precisa. Legal, não, super bem esclarecido. Na verdade, eu também parei, acho que, de receber depois que eu assinei esse documento, que eu não queria receber mais, que a gente não quer nem receber, nem tomar medicamento. Quando vai receber, ó, tem promoção, ninguém merece. Milena, só para complementar a pergunta, se eu verifico, principalmente em loja, né? Comércio é uma festa do caqui, né? Você sabe. Tem loja que você pega, faz o cadastro para conseguir o desconto, aquele plano de fidelidade, e vira um inferno o teu WhatsApp com, olha, chegou a novidade, como é que a gente faz para inibir? Você vai ter a loja, você manda, como é que funciona? Só para completar a pergunta. Obrigado mais uma vez. Em algumas situações, eles vão poder fazer isso, mas, na maioria das vezes, como que eles fazem isso? Eles usam a base legal do consentimento para fazer isso. Então, em algum momento, eles pedem seu consentimento para te enviar essas coisas. Então, o que você pode fazer? Você pode retirar o seu consentimento a qualquer momento e logo em seguida você pode pedir que os dados tratados com base no seu consentimento sejam eliminados da base. Então, aí eles não vão mais poder te enviar essas informações. Geralmente é baseado no consentimento, tá? Então, é assim que eles fazem aí. Maravilha. Obrigado mais uma vez, parabéns, hein? Obrigada. Por favor, então, o próximo, Marcelo, da GBF, Contabilidade. Opa, boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Zé? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando com vocês. Pessoal, a pergunta é mais ou menos assim: a gente, como contabilidade, a gente tem todo o nosso tratamento de dados aqui, mas o nosso pequeno cliente, ele não tem. Deu algum problema com o nosso cliente? Como que é a responsabilidade da contabilidade? Cartão de crédito, principalmente. O seu cliente, no caso, ele não está adotando as medidas, mas vocês estão. Vamos pensar no Brasil, acho que 90% do Brasil, a gente está falando de pequenos comércios.
tá? Que é o Uhum. comerciante ali da marcenaria, do pessoal do online. Hoje isso é bem complicado no nosso segmento de contabilidade. Então, Uhum. como que fica nesse sentido a proteção de dados? Porque por mais que eu tenha segurança, mas o meu cliente, ele está na casa dele do home office fazendo vendas. Ele não tem Uhum. todos os processos. Sim. Como é que funciona? A gente, como a gente tem os nossos clientes aí que são titulares de dados, querendo ou não, a gente tem como função, inclusive tem até na própria legislação, a questão da conscientização de proteção de dados. Então, você pode ver por aí, por exemplo, esses bancos, Itaú, Banco do Brasil, eles colocam um monte de propaganda falando sobre proteção de dados. Olha, não compartilhe suas informações com ninguém, não faça isso, não clique em links suspeitos, né? Então, existe uma conscientização, né, que a gente faz com os clientes. Inclusive, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente está tendo uma conscientização sobre proteção de dados. E é isso que a gente passa para eles. Ah, mas o meu cliente caiu num golpe. Aí é problema dele, ele que causou isso porque ele clicou em um link que ele não deveria clicar. Você está informando isso, você está fazendo sua parte de conscientização, mas o cliente, mesmo assim, caiu em algum golpe que ainda por cima nem tenha muita relação com a sua empresa em si, então não tem o que fazer, ele vai ter que arcar com o prejuízo, infelizmente, tá? Agora, a coisa muda de figura quando você tem fornecedores, quando você tem parceiros de negócios. Aí, se ocorre que, vamos supor que você tem um parceiro que não está adequado à legislação e acontece um problema com um cliente seu por conta dessa não adequação, aí a responsabilidade pode recair, inclusive, em você, tá? Porque, inclusive, tem a possibilidade de compartilhar essa responsabilidade, tá? Agradecido, obrigadão. Nada. Maravilha. Perfeito. Bianca Cartesani, por favor. Olá, boa noite. Uma dúvida, quem que é o órgão que está responsável pela fiscalização das empresas, principalmente em fiscalizar as pequenas e médias? E pela experiência de vocês, como que está sendo essa fiscalização? Se estão chegando na empresa e já abordando a empresa ou dando um prazo de regularização, como que está sendo a fiscalização? Bom, pode ir, Zé. Pode falar. Tá. Bom, quem está fiscalizando é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é responsável por fazer essa fiscalização, né? Mas, quando a gente fala de órgãos setoriais, que eu sempre bato nessa tecla, eles também têm legitimidade para fazer a fiscalização. Conselhos de classe, né, esses órgãos setoriais, eles também têm como fiscalizar. Por exemplo, o PROCON já faz fiscalização também quanto à questão da proteção de dados. A ANPD, ela está evoluindo na questão da aplicação das multas, né? Então, no mês passado, a gente teve a primeira multa aplicada em uma empresa por infringir a LGPD pela própria ANPD. Então, hoje, se você for ver no site da ANPD, vocês podem até abrir o site deles aí, acho que é anpd.gov.br. Vocês vão ver que tem canal de denúncias. Então, qualquer pessoa pode entrar e fazer uma denúncia por meio do site da ANPD. E, consequentemente, tendo uma denúncia ou ocorrendo alguma irregularidade na questão de proteção de dados, a ANPD ela vai publicar uma lista de empresas que estão sendo fiscalizadas. Essa lista também já está publicada no site da ANPD, né, para fazer essa fiscalização. E uma das empresas que estão na lista já recebeu a multa, né, que foi, acho que, R$ 14.400, uma microempresa do Espírito Santo, né, de telecomunicações, de telemarketing, né, ela foi multada aí por não estar cumprindo com a legislação. E aí tem o PROCON que fiscaliza também, né? O PROCON entra no meio, o PROCON já multou, inclusive tem uma ação megalomaníaca ocorrendo do PROCON contra o Facebook aqui no Brasil. Então, ele já foi condenado a pagar 20 milhões de danos coletivos por ter desrespeitado a privacidade de proteção de dados lá em 2018. Então, quem tinha conta entre 2018 e 2019, nessa época, inclusive vai conseguir pedir uma indenização. Então, olha só que loucura. E isso foi uma ação do PROCON.
A NPD nem estava formada ainda direito nessa época. Então, o próprio PROCON caiu em cima, né? E tem aí os órgãos setoriais. Bacen, por exemplo, que fiscaliza a parte financeira, o Bacen fica em cima, ele publica resolução, ele publica regramento, todo santo dia sobre legislação. Hoje, por exemplo, no financeiro, para você ter Open Banking, participar do Open Banking como uma instituição financeira, você tem que ter a adequação à lei, senão você não pode participar, por exemplo. A própria Anatel também tem fiscalização, a Anvisa, ela tem já até parte de registro de software, ela tem essa parte de segurança da informação para o software, né? Então, ela fiscaliza até a segurança da informação do software médico as a service, né? Ela faz essa fiscalização. Então, assim, é uma coisa bem espalhada, né? Bem espalhada, e eles podem bater na porta, sim, e a fiscalização ela vai desde a NPD até o próprio titular, que também pode te fiscalizar e pode te denunciar, tanto no PROCON, quanto na NPD, quanto entrar com processo judicial, por aí vai. Não sei se o Zé quer complementar, pode ficar à vontade, tá, Zé? Não só complementando uma informação, que nem a questão, o setor que vai ser, né, está sendo e vai ser muito prejudicado é o setor de marketing, tá? Porque o marketing, ele utiliza muito o meio marketing, né? Então, hoje, você como responsável pelos seus dados, né, que nem o próprio o Sérgio Sá perguntou, uma das formas de você não receber é você entrar em contato com aquela empresa e pedindo para ele descadastrar o seu contato. Você fez o pedido, não por telefone, tá? Isso documentado por e-mail. Você fez o pedido e você continua recebendo a informação, quem perguntou quem vai fiscalizar? Tem um órgão que vai fiscalizar, mas eles não vão ir atrás das pessoas para estar fiscalizando. Geralmente é denúncia. Eu mandei um e-mail para a agência tal solicitando que tire o meu e-mail daquela lista de e-mails que recebo semanalmente. Passou uma semana, duas, eu continuo recebendo e-mail deles, eu vou lá e faço a denúncia. E comprovo que eu pedi a exclusão dos meus dados da base dele, entendeu? Para não ficar recebendo. Então, é aí que começa a ser, vamos dizer assim, o processo de aplicação de multa ou não, né? O processo de averiguação, na verdade. Se tiver errado, você me corrija, doutor, mas é isso mesmo, na parte direita. É um processo administrativo, né? É extrajudicial, né? Eles vão fiscalizar, igual o Detran faz, né, gente? Ele vai lá, você passou do farol vermelho, ele vai lá e te dar uma multa. Né? É basicamente o mesmo princípio aí. Ok, pessoal. Bom, pelo menos na minha listinha aqui já terminaram as perguntas, então se quiserem fazer os últimos comentários para a gente encerrar o nosso evento, por favor. Então vamos lá. Quem ainda não respondeu a fichinha, ela está aqui no chat, tá? Então vocês conseguem responder ela rapidinho aí. São 10 perguntinhas para você sentir como você está em relação à LGPD. E aí a gente retorna para vocês com uma pontuação básica, né, gente? Porque para ter uma coisa bem mais aprofundada, precisaria realmente entrar no detalhe. Mas isso daí já dá para ter uma ideia de como você está em relação à legislação. O link está aqui no chat para quem não conseguiu escanear o QR Code, tá bom? E aí a gente retorna aí com a pontuação e também agradecer, né, vocês aí por ter participado do nosso workshop relâmpago, né, como disse o Sérgio, sobre proteção de dados, mas a ideia é essa mesmo, tá, gente? É ele não ser grande, não ser longo, com conteúdos realmente que vocês consigam absorver alguma coisa, aprender alguma coisa, né? E conseguir usar no dia a dia. E também, claro, né, já deixando aberto aí para vocês, temos a possibilidade de fazer um próximo sobre assuntos, né, mais aprofundados. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de assunto que vocês queiram saber mais, eu quero saber mais sobre multa, eu quero saber mais sobre contrato, eu quero saber mais sobre backup. Então, a gente consegue até adaptar o conteúdo para um próximo workshop que a gente vai fazer aí. Tá bom? Maravilha. Também, pessoal, gostaria de agradecer aí a presença de todos, tá? A ideia realmente foi trazer um conteúdo para vocês num tempo não muito longo, porque nós entendemos que já são aí 19 horas, às vezes a maioria das pessoas estão em casa, já mas tem alguns aí que talvez estejam no trabalho e precisem ir embora. Então, a ideia é trazer um conteúdo com qualidade
e tentar sanar o máximo possível de dúvidas para vocês é, numa linguagem mais tranquila possível, né? Como a própria Milena falou, o link está no chat, se vocês quiserem investir, está no chat, tá? Depois nós vamos estar enviando para vocês. É uma análise básica, tá? Porque o questionário, realmente, para ter uma ideia, para ter um aprofundamento, ele é muito maior. Aí tem mais de 50 perguntas para poder entender um pouco da estrutura de cada um de vocês. Mas já dá para você ter uma ideia se você está, em que grau vocês estão. Se está muito grave, não está grave, então é legal vocês preencherem lá, vocês vão ter informação. Tá ok? Isso aí. Quem for cliente nosso aqui do Advogados não tem a necessidade de responder, porque a gente já passou por um diagnóstico mais completo, tá? Então, quem for cliente nosso aqui não precisa responder, tá? Já estão aí sabendo já do diagnóstico, tá bom? Feito, então, pessoal, então, agradecendo pela Milena, pelo José Maria aí, o trabalho deles, e agradecendo vocês a presença aqui no nosso workshop. Muito obrigado aí, uma boa noite para todos aí.